As lápides nunca mentem. Durante anos, ouvi histórias sobre aquele cemitério. Moradores antigos diziam que algo ali não estava em paz. Que o vento soprava diferente depois da meia-noite. Que nomes surgiam nas lápides antes mesmo da morte acontecer. Eu nunca acreditei. Sempre achei que eram lendas criadas para assustar crianças ou alimentar o imaginário de quem precisava transformar o medo em narrativa. Mas existe uma diferença cruel entre ouvir uma história e vivê-la. Alguns lugares guardam silêncio demais. E quando o silêncio começa a observar você de volta, já é tarde. Foi naquela noite que eu aprendi uma coisa. As lápides nunca mentem. Naquela noite, o ar estava diferente. Não era mais frio do que o normal, nem mais escuro. Mas havia algo pesado, como se o próprio silêncio tivesse ganhado forma e estivesse me observando. Eu caminhava pelo corredor central, iluminando as lápides com minha lanterna, como fazia todas as noites. Meus passos produziam um som seco sobre o cascalho, um ritmo constante que, até então, sempre me acalmara. Mas naquele turno, o som parecia alto demais. Como se estivesse incomodando alguém. Parei por um instante e escutei. Nada. Apenas o vento fraco passando entre as árvores tortas e antigas, fazendo as folhas secas se arrastarem pelo chão. Suspirei e continuei andando. Já era quase 3 da manhã, o horário mais morto da madrugada. Nenhum bêbado curioso, nenhum vândalo idiota. Apenas eu e os mortos. Foi então que minha lanterna falhou. A luz piscou uma vez. 2. E apagou. Droga! Bati com a mão no corpo da lanterna, e ela voltou a funcionar, mas sua luz parecia mais fraca, amarelada, como se estivesse cansada. Foi quando percebi que estava em uma área que eu não costumava patrulhar com frequência. O setor mais antigo do cemitério. As lápides ali eram diferentes, maiores, mais gastas, algumas inclinadas, como dentes podres prestes a cair. Continuei andando. E foi quando vi uma lápide que eu nunca tinha notado antes. Isso, por si só, já era estranho. Eu conhecia aquele lugar como a palma da minha mão. 5 anos caminhando pelos mesmos caminhos, vendo os mesmos nomes, as mesmas datas. Nada ali era novo para mim. Mas aquela lápide era. Ela era simples. Pedra cinza. Sem flores. Sem ornamentos. Apenas um nome gravado. Aproximei a lanterna. E li. Carlos Menezes. De 1974 a 2026. Franzi a testa. 2026? Olhei novamente. Não havia erro. A data de nascimento estava ali, clara. Mas a data de morte era 2 dias no futuro. Um arrepio percorreu minha espinha. Talvez fosse um erro. Talvez alguém tivesse encomendado a lápide antes da morte. Isso acontecia às vezes. Pessoas preparavam seus próprios túmulos. Sim. Era isso. Tinha que ser. Mesmo assim, senti um desconforto estranho. Continuei andando, tentando ignorar aquilo. Mas, à medida que avançava, notei algo ainda pior. Outra lápide. E outra. E outra. Todas com datas, que ainda não tinham acontecido. Me aproximei de uma delas. Fernanda Alves. De 1989 a 2026. Data da morte, amanhã. Meu coração começou a bater mais rápido. Isso não fazia sentido. Nenhum sentido. Senti um frio na nuca. Foi quando ouvi um passo atrás de mim. Congelei. Meu corpo inteiro travou. Meu cérebro tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez um animal. Um gato. Um cachorro. Engoli em seco. E virei lentamente. Nada. Apenas túmulos. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Eu não estava sozinho.
Tem alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Nenhuma resposta. Mas o silêncio parecia atento. Como se estivesse esperando. Como se estivesse respirando. Recuei um passo. E então minha lanterna iluminou outra lápide. Não sei por que olhei. Talvez por instinto. Talvez porque algo queria que eu olhasse. A luz tremeu sobre a pedra. E eu li o nome. Meu nome. Daniel Carvalho. De 1993 a 2026. Senti o mundo girar. Meu estômago afundou. Minha mão começou a tremer tanto que a lanterna quase caiu. Não. Não. Não podia ser. Aproximei o rosto, o coração martelando no peito. E vi a data completa. Daniel Carvalho. De 1993 a 2026. Data da morte, hoje. Deixei a lanterna cair. Ela bateu no chão com um som seco, girando, iluminando o escuro em movimentos caóticos. Minha respiração ficou pesada. Minha mente gritava para correr. Mas minhas pernas não obedeciam. Foi quando ouvi novamente. Um passo. Mais perto. Desta vez, não havia dúvida. Algo estava atrás de mim. Senti uma presença. Fria. Próxima. Próxima demais. Uma respiração. No meu ouvido. Você já viu. Minha garganta travou. Não tive coragem de virar. Não tive coragem de respirar. Então senti. Uma mão. Fria. Pesada. Tocando meu ombro. Gritei. Me virei com tudo. Nada. Apenas o vazio. Mas a mão, eu tinha sentido. Eu sabia que não era imaginação. Peguei a lanterna e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Não olhei para trás. Não parei. Só parei quando alcancei o portão principal. Minhas mãos tremiam tanto que deixei as chaves caírem 2 vezes antes de conseguir abrir. Saí. E nunca mais voltei. No dia seguinte, pedi demissão. Não contei a ninguém o motivo. Ninguém acreditaria. Tentei esquecer. Tentei seguir minha vida. E, por um tempo, consegui. Até 2 dias depois. Quando vi no jornal. Homem encontrado morto em casa. Carlos Menezes, 52 anos. Senti o sangue gelar. No dia seguinte. Outra notícia. Mulher morre em acidente doméstico. Fernanda Alves, 37 anos. Meu corpo ficou frio. Exatamente como nas lápides. Exatamente como eu tinha visto. Passei a viver com medo. Medo de dormir. Medo de sair. Medo de existir. Porque eu sabia. Eu sabia que a minha lápide estava lá. Esperando. Com a data gravada. E até hoje, eu não tive coragem de voltar para ver se ela mudou. Mas às vezes, quando passo perto de cemitérios, eu sinto como se algo me reconhecesse. Como se algo soubesse que meu nome já está escrito. E que, quando chegar a hora, eu não vou poder fugir. Porque as lápides nunca mentem. E elas sempre esperam. Há noites em que acordo com a sensação de terra sob minhas unhas. Sonho com corredores de túmulos que se estendem infinitamente. Com nomes sendo gravados na pedra por mãos invisíveis. Com o som seco de cinzel riscando datas que ainda não chegaram. Às vezes, no reflexo do espelho, tenho a impressão de ver algo atrás de mim. Não uma figura. Não exatamente. Mas uma espera. Eu nunca voltei ao cemitério. Mas uma parte de mim ficou lá. E no fundo, eu sei. Quando a data finalmente coincidir com o calendário, não haverá erro. Não haverá engano. Porque as lápides nunca mentem.
Elas apenas avisam. Boa noite.